começando Fofoca em 7 minutos. Essa é a verdade que não te contaram na escola, número 2. Hoje a gente vai falar de um dos maiores plots da história do Brasil. A chegada de um então Pedro Álvares Cabral em 1500. Mas a primeira pergunta que eu vou fazer é: foi mesmo um descobrimento? Ou Portugal já sabia exatamente onde estava pisando? Outra perguntinha. A gente consegue descobrir algo quando já tem gente morando há séculos lá? Essa história tem mais roteiro do que muita novela aí da Globo. Então vamos lá. Era 22 de abril de 1500, foi quando a esquadra portuguesa avistou um morro e deu aquele nome criativo, Monte Pascoal. Claro, sem esforço nenhum, zero criatividade, afinal estava no período de Páscoa, mas tudo bem, vamos seguir. A frota tinha saído de Lisboa em março, com 13 embarcações e cerca de 1.500, 1.600 homens, é o que dizem os documentos. Era praticamente um combo de viagem. Soldados, marinheiros, aventureiros e gente que provavelmente nem sabia direito onde é que estava se metendo. Não me pergunte, porque eu não faço ideia como uma pessoa viaja assim sem saber. Oficialmente, eles estavam indo para as Índias. Mas aí, sem querer, desviaram muito, mas muito da rota e deram de cara com o que veio a ser chamado de Brasil. Coincidência, galera? Difícil, né? Mas seguimos. Porque os portugueses já dominavam técnicas de navegação avançadíssimas, talvez os que melhor dominavam no Ocidente. Eles sabiam usar a corrente marítima, os ventos, não era gente perdida no Waze. E aí que vem a primeira fofoquinha histórica. Existem alguns historiadores que acreditam veementemente que não foi um acidente, que foi premeditado. Que sim, tem gente que defende que Portugal já sabia da existência dessa terra aqui, desse território aqui, e que só estava esperando o momento certo para anunciar. Afinal de contas, muita gente estava querendo encontrar outros lugares. E sim, eu vou falar encontrar o episódio todo. Descobrimento? Não! Mais uma fofoquinha pra gente aqui, só entre a gente. Cabral pode nem ter sido o primeiro europeu a chegar aqui. Antes dele, há relatos do espanhol Vicente Inháñez Pinzón, já tinha passado pela costa brasileira em janeiro de 1500. Ou seja, Portugal pode ter chegado depois, mas chegou com marketing melhor. E tem mais. Alguns estudos apontam que o português Duarte Pacheco Pereira pode ter vindo ao Brasil, no caso ao que vem a ser o Brasil posteriormente, em segredo em 1498. Aí você pode pensar, missão secreta? Não sei. Reconhecimento de território? Talvez. Mas olha, tá com uma cara de espionagem marítima, eu acho. É por onde eu mais gosto de pensar. Mas claro, nada disso aparece naquele resumo da prova, o resumo da escola. Ainda, porque o professor Alex aqui vai falar para vocês. Bom, enquanto isso, tudo rolava normalmente nessa terra. O território já era habitado por milhares de povos indígenas, que eu não vou nominar nenhum aqui para não esquecer e não ser um problema. Ou seja, não tinha nada de descobrimento. Essa ideia que eles colocaram de descobrir algo, na verdade é uma narrativa europeia. Porque para quem já vivia aqui era casa. Mas na versão oficial da história, parece que o Brasil só passou a existir quando o europeu olhou e disse: gostei, vou levar. Se você parar para pensar, o Brasil em si só existe depois desse momento. Mas a terra, que muitas comunidades indígenas chamavam de Pindorama, já existia muito tempo antes. Então, o descobrimento de uma nova terra, que já existe pessoas morando lá há muito tempo, a gente precisa questionar um pouquinho. Aqui entra uma outra fofoca que é um pouco mais séria. Portugal não veio aqui por curiosidade, como vocês bem devem saber. Ele veio por dinheiro. Especiarias, comércio, expansão e, claro, o controle de território e de toda a riqueza que esse território tiver. E por que eu digo isso? Cabral não estava em uma missão só pela aventura. Não, tirem isso da cabeça de vocês. Ele tinha direito e lucros gigantescos. Podia trazer especiarias sem imposto, e isso na época era um tipo de ganhar na loteria. Simples assim. Então vamos recapitular.
uma frota gigante, navegadores experientes, possíveis viajantes anteriores, interesses econômicos enormes, e a gente ainda chama isso de acidente ou descobrimento, batendo nessa mesma teclinha. O que me parece, pensando como fofoca ou não, o que me parece é que essa história vem sendo contada há tanto tempo, do mesmo jeito, que a gente acabou achando conveniente passar ela. Mas o História em 7 Minutos está aqui para questionar isso. Bom, para a gente fechar com chave de ouro, a data oficial dessa descoberta nem sempre foi 22 de abril, gente. Isso é muito importante debater também. Durante muito tempo, comemorava-se 3 de maio. E sabe por quê? Porque tinha ligação com a igreja. Ou seja, até a data foi ajustada para combinar com os interesses políticos e religiosos. Foi só em 1930, no governo do então Getúlio Vargas, que o 22 de abril virou oficial. Mais uma prova de que a história não é só o que aconteceu, e é também o que decidiram contar diversas vezes. Então vamos fazer o seguinte, da próxima vez que alguém falar descobrimento do Brasil, lembra dessa fofoca. Talvez não tenha sido descoberta, talvez tenha sido estratégia, talvez não tenha sido por acaso, talvez tenha sido um cálculo. Mas principalmente, talvez a maior história que te contaram seja justamente a mais editada de todos os tempos. E fala também que não foi descobrimento, pelo amor de Deus. Esse foi o Fofoca em 7 Minutos, um programa um pouco mais descontraído, que eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, compartilha com seus amigos, manda no grupo da família. Tenho certeza que suas tias e seus tios vão adorar. Segue a gente no História em 7 Minutos e se liga, porque entender o passado é descobrir que ele nunca foi contado direito e, com certeza, nunca foi contado da forma realista. Bebam água e tenham uma leitura crítica da vida, galera. Esse podcast foi roteirizado por Alex Camacho, ele teve edição de som e mixagem de Gustavo Nalva e é uma produção da Univos Produções.